Você é muito bem-vindo a esse bom lugar, para esse musical especial de Páscoa. Não só de Páscoa, mas também relembrando a ressurreição de Cristo. Na verdade, a história da Páscoa ela se completa exatamente porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou e Ele está vivo e Ele vem nos buscar. Amém por isso? E você é muito bem-vindo que nessa noite, cada música, cada apresentação, que a palavra de Deus possa falar aos nossos corações e que tudo seja para honra e glória ao nome do Senhor. Amém? Boa noite, igreja. Bem, inicialmente, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de ter preparado a cantata, em si, grande parte da cantata, né? E também quero agradecer mais aos orquestra, ao coral que está bem aqui, e também aos convidados especiais, Orquestra da Ponte Alta, Francis, está ali no trombone, Robson, no saxofone tenor, e também o Richelle, lá no piano. Quanto a mais, passo a palavra para o Samuel. Esse não funciona? Funciona. Boa noite. Ok, mas por que mesmo que o Miguel está aqui falando? O Miguel geralmente fica ali tocando. Foi o Miguel responsável pela cantata. Ele quem escreveu as músicas, os arranjos, as orquestrações, gravou até os kits de ensaio, desde o soprano ao baixo. Também não é para tanto. Uma benção. A gente louva a Deus pela vida do Miguel, a gente agradece a Deus pelos talentos que tem dado a ele e que continue, Miguel, nesse caminho aí, fazendo a vontade do Senhor. Amém? Com certeza. Então, para a gente é um motivo de muita alegria poder partilhar com vocês esse trabalho. Ontem nós estivemos fazendo essa mesma cantata, esse mesmo musical, lá na igreja da Ponte Alta. Foi uma bênção, né? Foi uma bênção. E a gente tem uma parceria muito legal, viu, pastor? Então tem vários músicos aqui, o Samuel que é o chefe. Samuel é sempre o chefe, né? Samuel que é o responsável aqui pelo pessoal, a orquestra da Ponte Alta, clarinetes, né? Violinos, violoncelo e toda essa turma aqui. Então a gente agradece a eles, agradece a você por ter vindo aqui e que a gente tenha aqui uma noite maravilhosa na presença do nosso Deus. Amém? E esse é o momento de nós orarmos, pedindo que Jesus, aquele que morreu, mas também aquele que ressuscitou, possa ser o único digno do nosso louvor e da nossa adoração. Você pode ficar em pé, por gentileza, aqueles que puderem, e nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre o programa dessa noite. Pai querido, nosso Deus, nós queremos te agradecer porque Tu és o nosso bom Deus. Nós queremos te agradecer porque, especialmente nessa última semana, nós relembramos, estudamos sobre os últimos momentos da história, da vida de Cristo, refletimos sobre a sua morte, mas também nessa noite, refletimos de que a morte não foi o fim, Cristo ressuscitou, e Ele vive para todo sempre, mas além também de viver, Ele voltará para nos buscar. Abençoe-nos, nós queremos entregar a nossa vida, cada família, cada adorador aqui presente. Tudo isso nós pedimos, oramos e agradecemos, e a igreja diz: amém. Com vocês, a cantata de Páscoa, Ressuscitou. Boa noite, este é um momento muito importante. Boa noite, Samuel, boa noite, orquestra. Sejam todos bem-vindos, nossos amigos. Nós vamos cantar essa canção e eu vou falar só a dinâmica aqui, tá? É o hino Rude Cruz, número 103 do nosso Novenário Adventista. A primeira estrofe a gente canta todo mundo junto, no coro a gente aumenta o tom e na segunda estrofe as mulheres começam, depois os homens. Na terceira estrofe, presta atenção, a gente vai sussurrar, boca e uso, ó. Entendeu? Você vai só sussurrar. Então, vai dar certo, Samuel? Então, vamos lá. Vamos louvar a Deus.
Vamos cantar dessa história de amor. Dessa história de amor que venceu o pecado. É uma história de dor, mas também é uma história de esperança. É a mensagem da cruz que salva, que transforma e que liberta. Então vamos louvar com alegria. Rude cruz se erigiu, dela o dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim. E a igreja louvando bem alto. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. E agora só as mulheres. Desde a glória dos céus, o Cordeiro. Glória a Deus, de aleluia. Deus, ao Calvário humilhante baixou. E agora os homens. E essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, pois Jesus dela me resgata. E todos juntos louvando, sim, eu amo. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. E agora sussurrando, Lucas. Eu aqui com Jesus, Sussurrando. a vergonha. Não, só comigo. Se eu amo. Sim, Eu amo a mensagem da cruz. é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. É por uma coroa trocar. Amém? Glória a Deus. Você ama a mensagem da cruz? Porque é uma mensagem maravilhosa. É uma mensagem que liberta, que transforma, né? Ao ver A cruz, meu rude coração, fica silêncio ante tanto horror. Vejo os pregos sobre suas mãos, e com uma sós morreu por em amor. Vejo o Calvário, o monte
cruel. Ali Jesus pregado foi na cruz, fez o Calvário, o monte do amor. A minha culpa ali Jesus pagou. Aos olhos veem as cenas tão cruéis, e humildemente eu penso em seu amor. Então minha alma em muda contrição, eterna graça rende ao Salvador. Vejo o Calvário, o monte tão cruel. Ali Jesus pregado foi na cruz. Fez o Calvário, o monte do amor. A minha culpa ali Jesus pagou. Amém. E se voltássemos ao começo, aonde tudo teve início, ao poder da palavra de Deus, todo o universo se criou. No passar dos dias, criou Deus os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Tudo se formou com o poder da sua palavra. Desde o princípio, Deus estava presente no universo. Criou tudo o que conhecemos, até mesmo você. Deus é infinito, nosso Pai de amor, digno da maior gratidão que pode brotar no coração humano. É Ele quem sustenta cada oração, o Amém que sela o princípio e o fim de tudo. No começo, Deus estava ali, antes mesmo do mundo existir.
Quando a noite parecia fria, silenciosa e comum, o céu respirou fundo, com extrema euforia. Pastores ouviam o cantar dos anjos no céu de forma esplêndida. Na simplicidade de um estábulo, o Eterno se fez uma criança. A luz que moldou as estrelas decidiu nascer no meio dos humanos, não cercado de coroas, mas de palha. O céu desceu à terra, o infinito se apertou num colo humano, e ali, no meio de toda a humanidade, de uma simples manjedoura, em meio ao caos extremo, Deus se fez um de nós e viveu entre nós. Havia uma classe de pessoas que vivia perturbando o trabalho de Cristo. Aproveitavam-se de cada palavra do Mestre para ver se em algum momento podiam pegá-lo numa contradição, num deslize qualquer. Prontos a criticá-lo em tudo.
Jesus estava a certa ocasião no templo falando a um grupo de pessoas, quando esses escribas e fariseus chegaram trazendo uma mulher e a colocaram bem no centro do povo. Começaram imediatamente a acusá-lo, dizendo: Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, é pecadora, é digna. Mestre, essa mulher deve morrer. Mestre, eis aqui esta mulher. Mestre, por aplicar minha mulher. Mestre, essa mulher deve Então Jesus disse: Quem estiver sem nenhum pecado, lance a primeira pedra. Curvou-se novamente e voltou a escrever. Quando viram isto, todos foram embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher que continuou ali de pé. Então, dirigindo-se à mulher, Jesus perguntou: Onde estão eles? Ninguém ficou aqui para te condenar? Quem, Senhor? Respondeu ela. Então Jesus, com muito amor, lendo no íntimo do seu coração, olhou dentro dos seus olhos e lhe disse: Eu também não te condeno, vai, não peques mais, segue o teu caminho, segue o teu destino e abandona a vida que te fez pecar. Deixa ser preciso todos seus amigos e jamais se esqueça. Leva Deus contigo, Ele é tua força, Ele é teu amigo e estará contigo. Podes confiar. Estará contigo, podes confiar. Senhor, não posso compreender o que acabo de ouvir. Tu me conheces, tu sabes quem eu sou e me ofereces teu perdão. Senhor, não posso merecer
Ao longo da vida de Jesus, milagres foram vividos e testemunhados. Mas agora, o momento crucial havia chegado: a salvação da humanidade. Um caminho marcado pela dor e um destino final selado pelo amor. Cada passo carregava um peso que não era seu. Cada ferida anunciava o perdão. E o seu sangue derramado pelo corpo revelava o mais puro amor derramado a quem não merecia nada além da condenação e a morte. Não sendo só uma caminhada, mas um conjunto de entrega, obediência e redenção. Porque ao passar por aquela via dolorosa, Cristo deixou marcas que mostram que a dor se transformou em amor. A culpa se tornou graça. A condenação, liberdade. E a morte se tornou vida.
Por mais que o mundo parecesse perdido, o sacrifício não era o fim da história. A promessa ainda estava por vir. O que parecia derrota se tornou vitória. O que parecia silêncio se tornou um grande anúncio. O fim se tornou o começo. Não estamos diante de uma lembrança, mas sim da realidade que hoje é possível reconhecer o poder de Deus sobre a morte. Onde aquela tumba ficou vazia, a morte foi vencida e o milagre do amor foi realizado, pois sendo Deus o Pai que para sempre nos amou, ressuscitou. Essa
Estou muito feliz porque nessa noite, através das músicas, através de cada canção, nós estamos sendo levados a entender o poder da morte, mas também o poder da ressurreição. Eu também estou muito feliz porque eu estou vendo aqui algumas pessoas que aceitaram o nosso convite. A Adriele, o Arthur. Estou reencontrando os meus alunos, Fábio, William e a Duda. Fábio está ali também com a Ali. Que bom ver vocês, tá? Tava com saudade, tá? Esse lugar continua sendo de vocês, tá? Vocês estão em casa. Tem mais alguém aí, Fábio? Tem? Tá aí, né? Que bom ver vocês também. Que bom ver vocês nessa noite aqui. Esse lugar é a casa de Deus. E é aqui onde a gente ouve a história mais linda de todas. Eu escolhi um texto para refletir com vocês nessa noite. 1 Coríntios, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir o texto. 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, o verso é o 17. Esse texto, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, verso 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Para muita gente, a paixão de Cristo, ela se encerra na cruz. Para muita gente, olhar para a história de Cristo, olhar para o Calvário, as expectativas, as esperanças, as oportunidades e o sorriso, acabam exatamente quando Cristo diz: está feito, está consumado, e Cristo então dá o seu último suspiro. Mas você sabe muito bem, o Calvário consegue trazer muitas coisas na história, mas o Calvário não conseguiu segurar Jesus. O Calvário não conseguiu impedir de que Cristo continuasse nos amando. E numa rápida transição, Jesus ele é guardado numa sepultura ainda naquela sexta-feira. Jesus descansa no dia do Senhor, o dia que ele mesmo havia estabelecido como sagrado, sábado. Detalhes que não podem ser deixados de lado. E agora os nossos olhos e o nosso coração se voltam para aquela madrugada do primeiro dia. Ainda noite, ainda com aquela cerração de começo de dia. Acontece então algo extraordinário. Algo que as palavras não conseguem captar em sua plenitude. O quão poderoso aconteceu. Jesus ressuscitou. Eu não escutei o amém, eu vou dizer de novo, tá? Jesus ressuscitou. A tumba que estava selada por uma grande rocha foi rolada. Porque a ressurreição de Jesus é a mais estupenda antecipação da fé. A história agora de Cristo se completa. A história de Cristo, ela mais uma vez se conecta à sua história e à minha história. Até porque a Bíblia diz que eu e você estávamos mortos pelos nossos pecados, e Cristo na cruz pagou o preço. Na cruz Cristo pagou uma dívida, mas a obra da redenção
só se completa porque ele morre, mas também porque ele ressuscitou. Existem 4 ideias na ressurreição de Cristo. A primeira delas é uma ideia central. Foi a ressurreição que projetou a igreja e levou o Novo Testamento a ser escrito. Sabe por que nós estamos aqui hoje cantando que ele ressuscitou? Porque essa história é central na nossa vida. É por isso que abraçar a ressurreição é crer na presença de uma realidade maior que a vida. A ressurreição de Cristo é a única ideia capaz de iluminar o presente da qual eu e você estamos vivendo e projetar um futuro que Deus tem reservado para a sua vida. Se nós não crermos na ressurreição, nós não somos também seus discípulos. A segunda ideia é que a mensagem da ressurreição, ela é confortadora. Eu quero lembrar para muitos que estão aqui nessa noite, que já não convive mais com o pai, com a mãe, com o filho, com pessoas que talvez convivemos aqui por décadas e que hoje estão descansando no Senhor. Sabe por que a ressurreição ela é confortadora? Porque ela nos lembra, ela nos garante de que por causa da ressurreição de Cristo, aqueles que dormiram no Senhor vão se levantar mais uma vez. A ressurreição, ela evidencia que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Aí está a nossa confiança, a nossa certeza, a nossa fortaleza. É por isso que todas as vezes que ainda que eu e você tivermos que guardarmos alguém na sepultura, lá no cofre, lembremos da manhã da ressurreição, porque Cristo ressuscitou e eles em Cristo vão ressuscitar. Terceira ideia, além de que a ressurreição ela é central, ela é confortadora, a ressurreição ela é um desafio, porque ela nos deixa a tarefa de contar a história mais linda de todas. Você vai se lembrar que por causa da ressurreição as mulheres saíram daquele jardim e elas foram contar para outras pessoas que Jesus havia ressuscitado. Na sexta-feira, a morte morreu quando Cristo pendeu a cabeça. Mas o atestado da morte, foi emitido no domingo, quando ele venceu os grilhões da morte. A ressurreição, ela é um desafio diário que nos faz lembrar de que Cristo morreu, de que essa história precisa ser contada a todo povo, tribo, língua, nação. Mas a história da ressurreição, ela continua também sendo um desafio a ser contado por mim e por você. E por fim, estou terminando. Depois de entender que a ressurreição ela é central, que ela é confortadora, que ela é um desafio, a ressurreição ela também significa poder. Eu queria assistir aquela cena daquele terremoto no meio daquela madrugada. Eu queria ser uma mosquinha para ver a cara de Pedro, João e das mulheres que foram ver Jesus naquela madrugada. Eu queria ser uma mosquinha para ver aqueles anjos dizendo: Ele não está aqui. As boas novas da ressurreição foi aquilo que fez a igreja primitiva sair das cavernas, sair dos porões,
sair do pânico, sair daquela sensação de medo que estavam os paralisando. Mudaram aquele coração perplexo de pânico. A ressurreição de Cristo trouxe a vida para quem também tinha morrido com Cristo. Sabe, meus amigos, hoje eu vim te contar, eu vim te relembrar que a história da ressurreição de Cristo é a única razão que precisa conduzir a sua história. Talvez você chegou aqui surrado pelo pecado. Talvez eu cheguei aqui nessa noite morrendo de medo de não conseguir mais chegar ao céu. Talvez você chegou aqui achando que já foi longe demais e que não há mais lugar no céu para você. Talvez a certeza da eternidade foi também no dia que você teve que guardar o seu pai e a sua mãe lá no túmulo. Talvez eu estou dizendo para pessoas que não sabem mais se tem fé. Talvez eu estou dizendo para pessoas que pararam no tempo, pararam no Calvário. Mas a história nos tira do Calvário, nos leva a um jardim, e depois da cruz, sabe qual é o lugar mais importante? É poder olhar para a tumba e ouvir em alto e bom som: Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Mas sabe por quê? Sabe por que Cristo saiu daquela tumba? Sabe por que Cristo ressuscitou? Para te amar, para te salvar, para continuar tocando o seu e o meu coração, e para continuar nos lembrando todos os dias que Ele vai voltar. Ele vai te receber no céu. O coral vai cantar a última música. E a letra dessa música fala sobre a volta de Jesus. Sabe por quê? Os dois primeiros capítulos principais da história, a morte e a ressurreição, já passaram. Falta agora o último capítulo, a volta de Cristo. Mas sabe por que Jesus ainda não voltou? Porque você, eu preciso estar lá. Hoje é dia de celebrarmos não só a ressurreição, mas também de declararmos: eu estou pronto para ver o meu Cristo ressuscitado, voltando nas nuvens, para buscar todos nós, para vivermos para sempre com Ele. Se você quiser dizer: eu estou pronto, eu quero estar pronto, enquanto o coral e a orquestra cantam, eu queria te fazer um desafio. Fique em pé, porque eu quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vos teria dito, mas vou preparar-vos lugar. E quando eu for, e assim o fizer, eu voltarei, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não perca a esperança, pois em breve, no tempo de Deus, contemplaremos a promessa feita por aquele que jamais falhou.
o mesmo que venceu a morte e nos prometeu voltar, não mais em dor nem humilhação, mas em glória e majestade. Esteja pronto, pois em breve Jesus voltará.
A Deus seja honra, a glória e o louvor.